Pode ter certeza, o campeão brasileiro de 87 é rubro-negro. Não vai acabar nunca. Principalmente porque os anos vão se passando. Quem foi testemunha do Campeonato Brasileiro de 87 vai ficando velho ou morrendo. As novas gerações se fiam no que está escrito. E não há dúvida, legalmente, o Sport Clube do Recife é o campeão brasileiro de 87. Legitimamente, no entanto, quem viveu 87 está cansado de saber. O campeão brasileiro de 87 e, portanto, 6 vezes campeão brasileiro é o Clube de Regatas do Flamengo. É? Em comum, Sport e Flamengo têm apenas o fato de que ambos são rubro-negros. Ah, não! Tem uma outra coisa em comum. Tinha um Zico no Sport Clube do Recife, mas não era o Galinho de Quintino. O verdadeiro Zico é o Zico. O Arthur Coimbra, o Arthur Zico. O Zico que levantou a Copa União, que era o verdadeiro Campeonato Brasileiro. Vou contar por quê. 87 é muito simples. A CBF desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro, porque não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro. Os grandes clubes do país se reuniram, fundaram a Associação dos Clubes e resolveram fazer o seu campeonato. E deram a este campeonato o nome Copa União. Cometeram uma injustiça com o Guarani e com o América do Rio, que tinham terminado o campeonato de 86 nas 4 primeiras colocações. Mas não cometeram nenhuma injustiça, por exemplo, com o Sport, que não tinha ficado entre os 16 primeiros do campeonato anterior. E a Copa União foi organizada com 16 clubes. Os 13 maiores clubes do país, que eram também líderes no ranking, e convidaram mais 3, Curitiba, Goiás e Santa Cruz. O Flamengo foi o campeão. Foi o campeonato transmitido pela TV Globo, foi o campeonato com uma média de público que raras vezes aconteceu de novo no futebol brasileiro, mais de 20 mil pessoas por jogo, sendo que, se você somar os patrocínios que ali havia, essa média sobe para uma média europeia de 40 mil pessoas por jogo. Ao perceber o sucesso que faria a Copa União, a CBF, numa canetada, resolveu dar um nome para a Copa União de módulo verde e criou mais 3 módulos. Amarelo, azul e vermelho, sei lá. E imaginou o cruzamento de 2 desses módulos. E o Sport foi o campeão de um desses 3 módulos. Numa decisão com o Guarani, que, se a gente contar, até você não acredita. A decisão foi para os pênaltis. Quando chegaram à altura do 11º pênalti e não resolvia, resolveram que os 2 eram campeões. Negócio de várzea. E aí a CBF resolveu, então, que haveria um cruzamento entre os campeões dos módulos. Flamengo e Inter, que tinha sido vice, e Sport e Guarani. Decisão essa com a qual o Clube dos 13 jamais concordou. É verdade, houve uma reunião na CBF em que, delegado pelo Clube dos 13, com essa orientação de não aceitar cruzamento, Eurico Miranda, então dirigente do Vasco, foi à reunião e lá roeu a corda. Pressionado, aceitou, voltou para casa e disse no Clube dos 13, não, eu assinei lá para não me encherem. Mas na hora H a gente não disputa e dane-se. Eles que fiquem. Só que foi publicamente desautorizado por ter tomado essa posição. E o Clube dos 13 e os campeões Flamengo e Inter, lealmente com que todos tinham acertado, se recusaram a disputar essas finais. E aí, Sport e Guarani foram representar o Brasil na Copa Libertadores. Dizer que o Sport é o campeão brasileiro obriga, por exemplo, a você que não é o torcedor do Sport, a me dizer qual era o time do Sport campeão brasileiro. E aí eu pergunto para você, você sabe quem foi o Leandro? Você sabe quem foi o Zico? Pois é, eram todos campeões brasileiros de 87. É claro que o torcedor do esporte jamais vai aceitar isso. Tem que ser muito sensato, muito frio para aceitar que o seu clube não é o campeão quando a confederação diz que ele é o campeão. Mas estamos falando da velha CBF, né? Da CBF que tem um presidente preso em Nova York e tem outros 2 que não podem sair do Brasil. Então, vamos ser sensatos. Se legalmente o campeão é o Sport, legitimamente é o Flamengo. E um grande jurista uruguaio já dizia, se um dia você tiver que escolher entre o que está no direito e o que é justo, escolha o que é justo.